Bem-vindo ao canal Orações e Fé, Vivendo pela Fé. Seu canal de orações diárias, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Segue e compartilhe. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus narrada. Domingo, 12º domingo do Tempo Comum. Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. 38, versículos 1.8 ao 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, e disse: Quem fechou o mar com portas? Quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? E disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. 5, versículos 14 ao 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona. Pois julgamos que um só morreu por todos. E que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos. Para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vosso Senhor. 4, versículos 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava, na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavras do Santo Padre. Hoje podemos perguntar-nos: quais são os ventos que se abatem sobre a minha vida? Quais são as ondas que impedem a minha navegação e colocam em perigo a minha vida espiritual, a minha vida familiar, inclusive a minha vida psíquica? Digamos tudo isto a Jesus, contemos-lhe tudo. Ele deseja isto, quer que nos apeguemos a ele para encontrar abrigo contra as ondas anômalas da vida. O Evangelho narra que os discípulos se aproximam de Jesus, que o acordam e falam com ele. Eis o início da nossa fé, de reconhecer que sozinhos não somos capazes de permanecer à tona, que precisamos de Jesus, como os marinheiros das estrelas para encontrar a rota. A fé começa quando acreditamos que não somos autossuficientes, quando nos sentimos necessitados de Deus. Quando vencemos a tentação de nos fecharmos em nós próprios, quando superamos a falsa religiosidade que não quer incomodar Deus, quando clamamos a Ele, Ele pode fazer maravilhas em nós. É a força suave e extraordinária da oração, que faz milagres. Suplicado pelos discípulos, Jesus acalma o vento e as ondas. E faz-lhes uma pergunta, uma interrogação que também nos diz respeito: por que tendes medo?
ainda não tendes fé? Os discípulos deixarão-se surpreender pelo medo, pois tinham fixado mais as ondas do que Jesus. E o medo leva-nos a olhar para as dificuldades, para os problemas graves e não para o Senhor, que muitas vezes dorme. Acontece o mesmo conosco, quantas vezes olhamos para os problemas, em vez de ir ter com o Senhor para depor nele as nossas preocupações. Quantas vezes deixamos o Senhor num canto, no fundo do barco da vida, para o acordar apenas no momento da necessidade. Hoje peçamos a graça de uma fé que não se canse de procurar o Senhor, de bater a porta do seu coração,